Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula do programa Ser Você. A aula de hoje nós vamos falar sobre crenças. Nós vamos falar sobre crenças limitantes, tá? Aquelas que estão impedindo você de chegar aos resultados que você quer. Nós estamos falando, na verdade, sobre crença durante todo o treinamento, né? Por quê? Porque é a crença de quem eu sou, tá? É a crença de identidade. A gente já falou sobre isso lá na primeira aula do Ser Você, quando eu li aquele texto do Guepardo. Lembra? Já começamos a falar sobre isso. Mas agora eu quero que você identifique as suas crenças limitantes. Eu quero que você identifique as suas verdades sobre o mundo. Porque as crenças limitantes, elas são profecias autorrealizáveis. Então, cedo ou tarde, aquilo que você acredita vai se manifestar na sua vida. Mesmo que essa crença pode não ter sido exatamente, não é sua, você já herdou de alguém, né? Às vezes são situações, por exemplo, sobre dinheiro, que o dinheiro não dá em árvore, que é muito difícil ter dinheiro, sobre relacionamento, que homem nem empresta, que mulher nenhuma presta. A gente foi ouvindo isso a vida inteira. Essa crença, na verdade, não foram situações que nós vivenciamos muitas vezes, né? Que fizeram ela se instalar no nosso inconsciente, mas sim que já vem de muitas gerações aí, são heranças que nós temos e que hoje viraram as nossas verdades absolutas. E a crença funciona mais ou menos assim, ó. Seu desejo é uma ordem. Então, muitas vezes eu vejo clientes meus, né, alunos meus, mentorandos meus, tendo realmente vontade de fazer uma mudança, se esforçam para acontecer essa mudança com ações, mas é muito difícil eles conseguirem essa mudança porque existe uma crença de tantos anos enraizada, estabelecida lá no inconsciente, que é aquela força que puxa contra e não deixa eles irem além, tá? Então, eu sempre falo, eu uso a analogia, assim, quando é para avaliar a crença, né? Eu sempre uso a analogia de uma árvore que você plantou, sei lá, 2 meses, e agora você decidiu que quer construir algo no lugar que você plantou aquela árvore. Você vai lá e arranca essa árvore com uma enxadinha. Mas se essa árvore tá lá 20 anos, você vai precisar de uma máquina escavadeira para tirar, e vai ter raiz que você não sabe nem onde tem, né? Então, as crenças, como elas são a nossa interpretação sobre o mundo, eu interpreto casamento, dinheiro, sucesso, sexo, eu interpreto todas as coisas da minha vida através das crenças que eu tenho sobre aquilo, né? Que são informações que eu recebi no decorrer da minha vida e que recebi, às vezes, uma constância tão grande, né? Tão constantemente, que virou uma verdade absoluta. E se virou uma verdade absoluta, vai se manifestar na sua vida. Então, só para você entender que, por exemplo, eu quero te explicar, te dando um exemplo meu. Quando eu comprei a minha escola, eu tinha mais ou menos 21, 22 anos, era uma escola de treinamento, e a pessoa que vendeu a escola para mim, ela falou: Jussi, na verdade, nós não vendemos treinamentos, tá? Em outubro, novembro, dezembro. Então, assim, ó, tu já trabalha para fazer dinheiro para essas épocas do ano, porque trabalha o resto do ano e guarda dinheiro. Então, o que acontecia? Eu trabalhava, né, o ano inteiro para cobrir as contas do mês e para manter aqueles meses que não se vendia. Então, fiquei 10, 11 anos com essa escola e todo final do ano era aquela coisa, não se vendia treinamento, aí eu não tinha dinheiro, estava mal financeiramente o tempo inteiro, aí já afetava minha saúde mental, minha saúde física, meu relacionamento, meu casamento, enfim, tudo, né? Começa a desandar tudo. Tá, e aí o que acontecia? De fato, todos os anos, outubro, novembro, dezembro, não se vendia treinamentos, tá? Então, só para você entender como uma crença faz a gente ter umas atitudes loucas, porque a crença, como é uma profecia autorrealizável, como eu falei, a crença seu desejo é uma ordem, o teu inconsciente, ele fica 24 horas trabalhando para aquilo que você acredita de fato acontecer. Às vezes você nem lembra que tem essa crença limitante, tá? Por isso que a gente vai fazer um exercício aqui. Mas a tua mente fica 24 horas tentando fazer de tudo. Você tem ações inconscientes que te levam até os resultados que você diz: mas caramba, eu não queria ter esse resultado. Mas foram as tuas crenças que te levaram até lá. Sem que tu percebesse, tu foi tendo atitudes e te levou até lá. Mas voltando à história. Então, todos os anos eu não conseguia vender. Tava sempre mal financeiramente, mal de saúde, enfim, né? No meu relacionamento, porque daí afeta tudo quando o financeiro também não vai bem. E aí, beleza. Vendi minha escola e comecei a trabalhar como coach.
primeiro eu fui trabalhar como coach nos fundos da minha casa, eu arrumei um quartinho lá, que tinha bem, né, tinha 2, 3 clientes, mas aí começou a aumentar, aí eu aluguei o térreo da casa da minha mãe, que hoje é meu instituto, e comecei a trabalhar ali, né, e aí eu montei um treinamento, era líder coach na época, e esse treinamento era R$1.000 por pessoa, e na minha escola eu não vendia cursos desse valor, vendia cursos de valor muito menores. E a minha filha, na época, era minha assessora, e aí ela falou pra mim, aí a gente fez todo o material de divulgação, né, desse líder coach. Quando eu tava com esse material gráfico, hoje já nem se usa mais muito isso, né, impresso, mas assim, quando eu comecei, sim. Faz uns 15 anos, então, esse material gráfico pronto, falei, ai, caramba, né, olha só, o treinamento é em outubro. O que que veio na minha cabeça, já que é uma crença limitante que eu tinha muito forte? Que não ia vender, porque era outubro, não se vende treinamento em outubro, né? Mas aí eu pensei, não, peraí, agora eu já sou coach, né? Sou mentora e tal, eu tenho que usar aquilo que eu ensino, né? Foi bem no começo dessa minha carreira, né? Eu tenho que usar aquilo que eu ensino pra mim, eu tenho que tirar a prova real, porque eu sempre fui assim, o que eu falo pra você aqui são coisas que eu aplico na minha vida, e se funciona pra mim, vai funcionar pra você também. Eu não sou melhor que ninguém, né? É só você saber o método e colocar em prática. Daí, beleza. O que a gente tem que fazer primeiro para identificar que aquela ideia que a gente tem sobre algo é uma crença limitante e não uma verdade absoluta? Primeiro você tem que tirar a prova real, tá? Identificar que isso é uma crença, que é algo imutável ou mutável. Aí eu fiz a seguinte pergunta, que é o que eu quero que você se faça. Ninguém na face da Terra tá vendendo treinamentos? Aí você se sente uma idiota, porque claro que tem alguém vendendo treinamento, né? Só porque é outubro? Que negócio é esse? Mas olha só, alguém que era autoridade pra mim, que é a pessoa que vendeu a escola pra mim, né? Porque eu era muito jovem, eu não tinha faculdade de administração, nada. Simplesmente comprei uma empresa bem doida, né? Deu certo, né? Deu muito certo. Depois acabei vendendo pra ir pra outro ramo, mas deu muito certo. Mas assim, aquela pessoa que era autoridade pra mim, ela me convenceu de que era assim, porque era pra ela. E eu fui no fluxo, né? Porque eu não tinha outra experiência. Então eu fui no fluxo dessa informação. Aí, quando eu me fiz essa pergunta aqui no instituto, tá, mas ninguém tá vendendo? Eu falei, claro que tá alguém vendendo. Pronto, então você já identificou que não é uma crença universal. É uma crença sua. Beleza, primeiro passo. Depois, o que você precisa fazer? Você precisa achar uma informação, um mantra, uma frase que desminta essa crença. Então, uma informação contrária. Então, assim, não vai dar certo, não vai vender. Eu dizer, não vai dar tudo certo, nós vamos fechar a turma, vai funcionar. Óbvio, tá? O exercício é esse. Primeiro você identifica qual é a sua crença limitante, que você tem uma crença limitante que está impedindo você de fazer até a tua roda da vida funcionar, os teus incômodos lá mudarem. Se eu tô com um problema financeiro, quero que você identifique isso. Se o meu problema é financeiro, eu vou identificar aqui no exercício que a Ju vai dar na sequência, quais frases que eu costumo falar sobre dinheiro. E você vai identificar que essa frase é um padrão linguístico que identifica o que você tem aqui na sua mente, que é uma crença limitante. Então você vai ter que você vai ter que identificar essa crença. Depois que você identificar, você vai analisar essa experiência contrária. Eu nunca vendi cursos, né, em outubro. Tá, eu posso não ter vendido, mas ninguém vendeu, né? Então você vai ter que fazer isso. Também analisar. Eu nunca tive uma experiência contrária a essa ideia que eu tenho, ou alguém ao menos já teve uma experiência contrária. Se alguém já teve uma experiência contrária, que é alguém está vendendo curso em outubro, então já está muito claro que eu tenho uma crença de que não se vende curso em outubro, né? E já está muito claro que é uma crença limitante, porque tem alguém fazendo aquilo acontecer. Tá ficando claro para você? E aí depois o que você vai fazer? Você vai fazer uma frase contrária que você vai usar para substituir a tua frase crença. Aquela tua crença identificada através da frase. Então, por exemplo, eu nunca vende curso em outubro, o que eu comecei a dizer? Vai dar tudo certo, nós vamos fechar essa turma. Óbvio que eu pensava algo, falava esse algo, mas sentia outra coisa. Porque o que é mais forte? O que eu vivencio mais tempo, né? É aquela árvore de 20 anos que tem uma raiz profunda. Mas para eu fazer
a reprogramação dessa crença limitante, eu tenho que bater de frente. Aqui tem uma força e eu tenho essa pequena força, mas eu vou, até que eu consigo me sobrepor com essa nova crença, ok? Então, assim, como o cérebro não pensa em duas coisas ao mesmo tempo, ao invés de ficar pensando, vai dar certo, eu dizia, vai dar tudo certo, nós vamos fechar essa turma, tá tudo bem. E meu coração disparava. Mas o que aconteceu? A partir do momento que você tem uma experiência que te desmente essa crença, porque o que aconteceu? A partir dessa técnica que eu usei de manter esse mantra com esse pensamento positivo para sobrepor aquela crença negativa, eu comecei a vibrar positivamente e atrair a semelhança. Lembra nossa aula sobre vibração? Uma aula está conectada com a outra aqui, como todo o meu trabalho aqui no Ser Você também. Então, o que eu fiz? Através de não alimentar aquela crença limitante, eu alimentava uma crença fortalecedora, mesmo que ainda não estava sentindo aquilo que eu pensava e falava, mas eu já mudava o meu campo vibracional e atraía semelhança. O que aconteceu? Nós fechamos um treinamento, nós fechamos essa turma com 17 pessoas a R$1.000. Isso deu R$17.000 na época. A minha escola nunca tinha faturado, em 10 anos, ela nunca teve um mês que faturou esse valor todo, e num treinamento eu faturei. Isso era outubro. Então, o que aconteceu? Eu dei uma nova informação para o meu cérebro através da experiência de que sim, se fecha treinamento qualquer parte, qualquer mês do ano. E de lá para cá, nunca mais deixei de fechar treinamentos. Dia 31 de dezembro, lembro que um ano eu fechei uma palestra para uma cidade aqui na vizinhança, aqui na região. E eu dizia, caramba, não é que isso funciona? Mas percebe que primeiro eu precisei entender que aquilo era uma crença limitante. Depois que eu entendi que aquilo era uma crença limitante, eu precisei criar uma informação, né? Buscar, será que eu já não tive uma outra experiência de ter conseguido, né, vender curso? Eu não tive, então tá, mas alguém tá tendo, então pronto, já entendi que aquilo era uma crença limitante, não uma verdade universal, que era imutável. E depois eu usei uma frase contrária, nesse exercício que eu vou te dar, você vai entender um pouquinho mais como fazer, uma frase contrária, e fiquei falando, até que eu reprogramei a minha mente, certo? Então, tá vendo que precisa de disciplina, precisa de realmente que você tenha faça um movimento, nada é milagre. Tá? E eu nunca vendo milagre nos meus trabalhos. A mudança de fato acontece, nós estamos falando de mente, nós estamos falando de cérebro, de fato acontece, mas para isso você precisa tomar a frente. Você precisa ser protagonista, por isso que eu dei uma aula sobre proatividade lá na frente, tá? Então daí depois você vai escrever essa frase, você pode até assim, escrever inúmeras vezes essa frase positiva que você vai escrever agora, que vai ser contrária à sua crença limitante. Vai ser fácil para você quando você vê o exercício, tem lá, por exemplo, homem nenhum presta. É uma das frases que tem lá que é crença limitante, porque assim, ó, pode ser que tenha um monte de homem que não presta, mas também tem um monte de mulher que não presta, e não é todos, né? É fulano que não presta, é ciclano que não presta. Quando eu generalizo e digo nenhum presta, eu coloquei tudo no mesmo saco, criei uma informação, eu acabo atraindo só aqueles homens que têm a ver com as minhas crenças, certo? E assim em relação a dinheiro e tudo mais. Então você vai pegar a frase e vai dizer assim, temos homens bons e honestos no mundo. Eu encontrarei homens bons e honestos. Dinheiro vem fácil constantemente. Você vai mudar aquela frase negativa para a frase positiva, tá? Então, esse é o exercício. Você vai pegar esse exercício aqui embaixo, pega com calma, coloca um X em cada uma das crenças que são frases que você costuma pensar ou falar, tá? Ou os dois. E depois você vai buscar que situações eu já vivi diferente disso que eu vivo falando. Ou então, se eu não vivi, quem viveu? Tem alguém que viveu, que vive isso ao contrário do que eu acredito? Então, só para eu identificar que aquilo é uma crença só minha e não uma crença universal, porque daí é mais fácil de mudar. E depois eu crio uma frase contrária e vou falando essa frase positivamente, tá? Claro que os exercícios que nós vamos ter no terceiro módulo vai ajudar muito você fazer a mudança que você quer da sua vida. Na verdade, vai ser a grande virada de chave se você colocar em prática como eu te falar lá. Mas é importante você entender que crenças limitantes precisam ser identificadas e precisam ser reprogramadas, senão você vai trabalhar, agir, mas se você não acredita de verdade, do fundo da sua alma, do seu coração, que aquilo pode acontecer,
infelizmente você vai sempre ficar andando em círculos e voltar sempre para os mesmos resultados. Então, acreditar e agir na mesma proporção, essa aula aqui é incrivelmente importante. Você precisa assistir ela quantas vezes for necessário. Faça os exercícios, vai lá na nossa comunidade no Facebook, tira as suas dúvidas, manda pelo nosso WhatsApp, enfim, tira as suas dúvidas e faça o que precisa ser feito aqui também, porque vai ser um passo muito importante para sua mudança mesmo acontecer, tá bom? Então, exercício aí, coloca em prática e só depois que você fez o exercício direitinho, parte para a próxima aula, tá bom? Não pula etapas, não faça do seu jeito. Se o seu jeito desse certo, já teria dado certo até aqui. Segue o método, porque se deu certo para mim, vai dar certo para você também, tá? Um beijo grande e até a próxima aula.